A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti, Senhor. A minha vida é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Minha casa é para ti, cante. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti, Senhor. A minha casa é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste amor. Glória a Deus. Amém. Muito boa noite. A paz de Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Lucas 13, nós vamos ler dos versos 10 ao 17. Lucas 13, 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão,
a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo ele dito essas coisas, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém. Querido Jesus, eu te peço nesta hora que o Senhor me ajude a pregar a tua palavra, sem nenhuma distorção e na unção do teu Espírito Santo. Unge também os meus irmãos que estarão recebendo essa mensagem, e nós daremos a ti sempre a glória, a honra, o poder e o louvor. Graças a Deus. Amém. Nós estamos meditando sobre o sofrimento cristão. E na quarta-feira passada nós meditamos naquele texto de Lucas também, onde um grupo de pessoas se aproximaram de Jesus e começaram a comentar com Jesus sobre um grupo de galileus que Pôncio Pilatos havia matado dentro do templo em Jerusalém, no momento em que eles ofereciam sacrifícios de louvor a Deus, e o sangue deles se misturava com o sangue dos sacrifícios que eles ofereciam. E Jesus então, sabendo o pensamento deles, que eles estavam especulando se aqueles galileus que morreram dentro do templo eram pecadores, Jesus respondendo disse: não, eles não eram mais pecadores que os demais, mas todos, se não se arrependerem, igualmente perecereis. E aí Jesus lembrou-os de uma tragédia, de uma calamidade que havia acontecido recentemente, quando um grupo de judeus, de 18 homens, foram mortos, soterrados por uma torre que desabou sobre eles, a torre de Siloé, em Jerusalém. E eles não tiveram sequer tempo para se preparar, não tiveram tempo para se arrepender, morreram imediatamente. E o Senhor Jesus disse: vocês pensam que aqueles 18 trabalhadores que morreram soterrados pela torre também eram mais pecadores que os demais? Não eram, eu vos afirmo. E se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou seja, o Senhor Jesus chama então os seus ouvintes ao arrependimento dos seus pecados. Se não se arrependerem, todos igualmente perecereis. O sofrimento cristão, o sofrimento do crente em Jesus, é um tema que divide os cristãos. E divide até opiniões dos teólogos, dos estudiosos da Bíblia. Eu creio que é pura precipitação quando se olha para um crente que esteja sofrendo e logo dar um diagnóstico para ele. É pura precipitação. E tem muitos cristãos, e até mesmo pastores, que quando olham e veem um crente sofrendo, logo dizem: ah, esse aí está sofrendo porque não tem fé. Isso aí é falta de fé. Ou às vezes dizem: está sofrendo porque está em pecado. Ou ainda às vezes dizem: essa pessoa está sofrendo porque está debaixo de alguma maldição. E todos eles têm uma boa base bíblica para as suas avaliações. Aquele que olha e diz: está sofrendo por falta de fé, ele vai ter um versículo bíblico para citar. Aquele que olha e diz: está sofrendo porque está em pecado, ele também vai ter um versículo bíblico para citar. Aquele que olha o crente sofrendo e diz:
está sofrendo porque está debaixo de maldição, ele também terá um versículo bíblico para citar. Mas é pura precipitação, é pura especulação. Nos tempos de Jesus também era assim. Quando alguém estava sofrendo, ou quando alguém morria, especialmente quando morria um justo, logo se levantavam as especulações. Por que será que aconteceu isso? Por que será que está sofrendo? Por que será que morreu? Será que estava em pecado? Será que é porque não tinha fé? Será porque tinha alguma maldição sobre essa pessoa? Ainda hoje é assim. Mas a Bíblia diz em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, no verso 7, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Amém. O homem vê aquilo que está por fora. O homem vê só o exterior. Deus vê aquilo que está por dentro. Diga glória a Deus. Jesus disse em João, capítulo 16, verso 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Por que eu estou trazendo essa reflexão sobre o sofrimento cristão? Qual o propósito dessa mensagem? O propósito, queridos, é para que nós tenhamos uma vida cristã equilibrada. Esse é o meu desejo. Que eu e você, todos nós, possamos ter uma vida cristã equilibrada, com bom senso, com sabedoria diante do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, isso foi no ano 67 da era cristã, ele disse que os últimos dias seriam tempos difíceis. Isso está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Ele diz assim: os tempos serão muito difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, soberbos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, cruéis, implacáveis, caluniadores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu pergunto para você o seguinte: não é esse o retrato da humanidade hoje? É exatamente isso. A humanidade que caminha sem Deus. Há 1954 anos atrás, o apóstolo Paulo já estava enxergando como seriam os homens dos últimos dias. Que Deus nos ajude. E tem muitos cristãos que estão vivendo hoje tempos difíceis. Porque somos afetados pelo mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos aqui só de passagem. Nosso lugar não é aqui. A nossa pátria é o céu. Mas estando vivendo aqui, nós somos atingidos por esse mundo cabuloso. Somos afetados muitas vezes. Porque é um tempo de muito descontentamento. É um tempo de muita decepção. É um tempo de muito desespero das pessoas. É um tempo de muita discórdia. E para falar do contexto em que nós estamos vivendo, dos dias que nós estamos vivendo em um mundo conturbado.
E se quisermos ser bem sinceros, se quisermos ser bem realistas, no aspecto social, nós somos vítimas desse mundo conturbado em que vivemos. Nós somos vítimas do ódio. Nós somos vítimas da desintegração familiar desses dias em que nós vivemos. No aspecto econômico, nós somos vítimas da insegurança. Hoje, em qualquer lugar que você esteja, você vai estar preocupado com a sua segurança. Quando nós viemos para cá, para esse prédio da João Nutti com a igreja, os vizinhos nos procuraram e disseram: olha, quando vocês terminarem o culto à noite, a gente aconselha vocês saírem todos juntos, não ficar na calçada batendo papinho, porque esse lugar aqui é muito perigoso. Procurem sair juntos, todos de uma vez. Somos vítimas da insegurança. No aspecto econômico, somos vítimas de um sistema capitalista selvagem. No aspecto político, nós somos vítimas de governantes corruptos, governantes desonestos, que trazem prejuízo aos pobres, sem nenhuma preocupação. Verdadeiros corruptos. Agora, como é que nós, cristãos, podemos viver neste mundo conturbado? Queridos, nós precisamos buscar uma vida cristã equilibrada. Nós precisamos dessa vida cristã equilibrada. Quando o apóstolo Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, lá no ano 54, 55 da era cristã, o apóstolo Paulo deu ênfase a dois temas principais: sofrimentos e tribulações, especialmente o sofrimento cristão. E Paulo deixa muito claro que diante do mundo conturbado em que ele viveu, ele também viveu num mundo conturbado, ele sofreu muito por causa da sua fé no Senhor Jesus. Então, por causa dessa situação que ele viveu no seu mundo conturbado, ele nos ensina a viver uma vida cristã de conforto, mesmo em meio a sofrimentos e tribulações. Porque ele viveu em um mundo conturbado, uma vida de sofrimento intenso, por causa da sua fé no Senhor Jesus. Ele nos ensina a viver uma vida de equilíbrio, uma vida de encorajamento divino, mesmo em meios a tantos sofrimentos e a tantas tribulações. Diga glórias a Deus. Amém. E ele diz, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, ele está falando aqui dos propósitos das aflições. Então ele diz assim: não desanimamos, ou seja, tenha sempre bom ânimo. Paulo aqui reforça as palavras do Senhor Jesus: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele diz: não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Paulo está falando que há um grande contraste entre aquilo que é exterior
e aquilo que é interior. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, por estar vivendo em um mundo conturbado, mesmo assim, o nosso homem interior é renovado de dia em dia. Amém. O que ele quer dizer com isso? Ainda que a nossa carne sofra, ainda que o nosso corpo físico sofra, o nosso exterior seja corrompido, por estar vivendo em um mundo corrompido, em um mundo conturbado, mas o nosso interior não. O homem interior, ou seja, a nossa alma e o nosso espírito se renovam de dia em dia. Glória a Deus. Já ouviu aquela frase assim? Quando as pessoas veem um velhinho bastante animado, um velhinho bem ativo, as pessoas dizem assim: olha, a idade está na cabeça. A velhice está na cabeça da pessoa. Verdade. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas o interior se renova de dia em dia. Glória a Deus. E ele diz ainda no verso 17, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque, vou repetir, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. O que ele está dizendo com isso é o seguinte: todo e qualquer sofrimento nessa vida, seja ele qual for, ele é uma leve e momentânea tribulação, quando comparado com a grande glória que Deus tem reservado para nós. Amém. Amém. Você entendeu? Todo e qualquer sofrimento nesta vida, nesta terra, neste mundo conturbado, seja ele qual for, ele é apenas uma leve e momentânea tribulação, quando comparado com a grande glória que o Senhor Deus tem reservado para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o buscam. Diga: louvado seja Deus. Amém. O nosso sofrimento aqui é uma gotinha de tribulação. Nada se compara com a glória que Deus tem reservado para nós. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Agora, voltando para o texto que nós lemos, de Lucas 13, do 10 ao 17, dessa mulher encurvada há 18 anos, sem poder se endireitar. E esse sofrimento dessa mulher não era um sofrimento que vinha da parte de Deus, não era um sofrimento que vinha por causa de algum pecado, não era um sofrimento que vinha por causa de algum acidente, alguma força da natureza, nada disso. Jesus deixou bem claro no texto que Satanás trazia presa essa mulher com uma enfermidade há 18 anos. Certa vez, Satanás também pediu a vida de Pedro para Jesus, porque ele queria peneirar Pedro, e Jesus não permitiu. Isso está em Lucas também, no capítulo 22 e no verso 31. Satanás pediu permissão a Jesus para peneirar a vida de Pedro, mas o Senhor Jesus não permitiu. Amados, a Bíblia nos exorta que nem todo sofrimento tem como alvo a correção do Senhor Deus. Queria que você entendesse muito bem isso. Nem todo sofrimento nesta vida tem como alvo
a carinhosa correção do nosso Deus e Pai. Senão, quase ninguém quereria viver uma vida cristã. Ora, quem é que iria querer um pai que para corrigir um filho manda uma doença? Quem gostaria de ter um pai que para corrigir o filho, porque o filho errou, o pai mata? Ninguém ia querer uma vida cristã se fosse assim. Bom, mas aí então cabe uma pergunta, você deve perguntar, mas pastor, então, quando alguém está sofrendo e não há pecado, quando alguém está sofrendo e não é um ataque satânico, qual seria a causa desse sofrimento? Primeiro, seria um sofrimento por amor a Jesus Cristo. Você sabia que nós podemos sofrer por amar a Jesus? Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 16, que o Senhor Jesus disse a Paulo: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Jesus disse a Paulo: eu vou te mostrar o quanto importa você sofrer por causa do meu nome. Foi dito isso ao apóstolo Paulo, que ele iria sofrer muito por amor a Jesus Cristo. O Senhor Deus usou desse homem de uma forma extraordinária. Jesus usou de Paulo de um modo extraordinário. Ele foi um instrumento muito útil para Deus, mas com sofrimentos também extraordinários. Os profundos sofrimentos por amor a Jesus faziam parte do dia a dia da vida do apóstolo Paulo. Sofrimento para ele era coisa do dia a dia, fazia parte da vida dele. Sofrimentos por amor a Jesus não são motivo de tristezas. Você entendeu? Sofrer por amor a Jesus, isso não é motivo de tristeza, pelo contrário, isso deve ser motivo de alegria. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no verso 13: alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Não é para entristecer quando se sofre por Jesus Cristo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Jesus Cristo. Sofrimento pelo Evangelho, isso é sofrer por Jesus. Sofrimento por causa da justiça, isso é sofrer por amor a Jesus. Sofrimento por causa da fé, isso é sofrer por amor a Jesus. Sofrimento como servos de Deus, isso é sofrer por amor a Jesus. Mas há uma segunda causa de um sofrimento quando não é pecado e nem ataque satânico. E a segunda causa é sofrimento por amor a outras pessoas. Sofrimento por amor à igreja, aos irmãos em Cristo. Podemos sofrer por causa de nossos irmãos, por amor aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele mesmo nos diz em Colossenses capítulo 1, verso 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Ele está escrevendo aos crentes de Colossos, e ele está dizendo: olha, eu agora me alegro, eu agora me regozijo
nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos da cidade de Colossos, irmãos colossenses, eu estou sofrendo por causa de vocês, mas eu estou me regozijando com isso, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha própria carne, a favor do seu corpo, a favor do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Amém. Então nós concluímos que quando um cristão suporta sofrimentos com paciência, ele está sendo exemplo para toda a igreja. Quando um cristão suporta sofrimentos por causa de Jesus com paciência, ele está dando um testemunho maravilhoso a toda a igreja. Nisso é que consiste o caráter de Jesus. Glória a Deus. Pessoas mais santificadas sofrem mais. Por quê? Porque estão mais próximas de Jesus. Glória a Deus. Porque tem mais condições de sofrer. Lembrando sempre de 1 Coríntios 10, 13, que Deus é fiel e jamais permitirá que algum dos seus filhos, venha sofrer mais do que a sua capacidade de suportar. Amém? Deus é fiel e jamais permitirá que sejamos tentados ou provados além da nossa capacidade de suportar. Por isso que eu estou dizendo que quanto mais santificada a pessoa, mais ela vai sofrer, porque está mais próxima de Jesus, porque tem mais condições de suportar. E Deus é fiel, nunca irá permitir um peso que você não possa carregar. Diga, Deus é bom. Senão ele não seria pai, ele seria um carrasco. E ele é um pai amoroso. E quando ele permite algum sofrimento, não é para matar, é para fortalecer. Amém? É para nos encorajar, é para nos renovar, é para que nós possamos crescer em fé, crescer no conhecimento dele, crescer na graça dele. Glórias a Deus. Mas há uma terceira causa para um sofrimento, quando esse sofrimento não é por causa de pecado, e quando esse sofrimento não é por causa de algum ataque satânico. E a terceira causa é sofrimento por testemunhar a fé em Jesus Cristo. É quando a pessoa não tem medo de testemunhar, e ela sofre por não ter medo de testemunhar a sua fé em Jesus. É quando a pessoa não tem vergonha de dizer, eu sou crente em Jesus. Não tem vergonha de ler a Bíblia, de citar a Bíblia, de andar com a Bíblia, a palavra de Deus. E às vezes pode até sofrer por causa disso. Ou sabem o que diz o salmista no Salmo de número 73? Eu vou ler a partir do verso 23. Ele diz assim: todavia, eu estou sempre contigo. Em qualquer lugar eu estou com o Senhor Deus. Não tem medo, não tem vergonha. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Amém. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra.
ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem. E aqui o salmista usa quase as mesmas palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, ainda que o meu homem exterior se corrompa, mas o meu homem interior se renova de dia em dia. E aqui o salmista está dizendo quase a mesma coisa. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração. Amém. Diga, Deus é a fortaleza do meu coração. Amém. E Deus é a minha herança para todo sempre. E aí ele conclui no verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Não tem negócio. Para mim, bom é estar com Deus. Não tenho medo de proclamar a minha fé, de dizer que eu creio em Jesus Cristo. Não tenho medo, não tenho vergonha. Para mim, o que importa é estar junto a Deus. É nele que eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos, para testemunhar, para falar para as outras pessoas do grande amor dele, do grande poder dele na minha vida. Glória a Deus. Amados, como é maravilhoso, como é grandioso, quando um servo de Deus, em meio às dores, quando um servo de Deus em meio aos sofrimentos, ele consegue dizer, Senhor Deus, apesar de tudo, eu quero ficar perto de Ti. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que se converteram apenas porque viram um servo de Deus sofrendo, mas cantando louvores. Ouvi um testemunho de uma pessoa que se converteu ao ver uma serva de Deus com câncer, morrendo, mas com violão nos braços, cantando hinos a Deus. E a pessoa que viu essa cena, não conhecia Jesus ainda, naquele momento ela disse, eu quero esse Deus dessa pessoa, eu quero esse Jesus para a minha vida, porque eu estou bem de saúde, eu tenho tudo, tenho família, tenho tudo, estou aqui triste, e essa pessoa está morrendo e está cantando hinos para Deus, está louvando a Deus. Então ela entregou a sua vida para Jesus Cristo também. Então, amados, como é grandioso, maravilhoso é, quando um servo de Deus, mesmo em meio às lutas, em meio aos sofrimentos, em meio à tribulação, em meio à morte, ele possa dizer, Senhor, o Senhor é tudo para mim, tudo que eu quero é estar perto de Ti. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, já estou finalizando a nossa reflexão. Dificilmente o sofrimento cristão pode ser explicado humanamente. Dificilmente alguém pode explicar isso humanamente. Ele só pode ser compreendido quando nós entramos na intimidade de Deus. Só quando você entra na intimidade de Deus. Por que Jesus disse assim, olha, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a Deus em secreto. Sabe por quê? Porque lá no teu quarto, em secreto, sozinho, diante de Deus, você é quem realmente você é.
É ali e somente ali que você é capaz de medir o nível da tua fé. Somente quando você está na intimidade com Deus, a sós, você e Deus no teu quarto. Ali não tem como usar de falsidade. Ali não tem como fingir. Ali você é quem realmente você é. Por isso Jesus diz: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e orarás ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê no secreto te recompensará. Amém. Diga glória a Deus. Entra no teu quarto, significa, entra na intimidade com Deus. Você e Deus. Como é maravilhoso, como é grandioso isso. Poder dizer: Senhor, apesar de tudo que eu estou passando, eu creio no Senhor, eu quero ficar perto de Ti. Na intimidade de Deus, nem sempre nós recebemos explicações. Não queira entender todas as coisas. Nem sempre Deus revela todas as coisas para nós. Nem sempre Deus vai explicar tudo para nós. Especialmente o porquê dos nossos sofrimentos. Muito especialmente o porquê do sofrimento cristão. Não queira entender. Mas ali nós recebemos dele o quê? Consolo. Você pode não receber explicações, mas você vai receber consolo, você vai receber fortalecimento, você vai receber uma profunda paz, aquela paz bendita e maravilhosa, que só o Senhor Jesus pode dar. É uma paz que não tem explicações, porque é uma paz que transcende todo e qualquer entendimento, toda e qualquer compreensão humana. Louvado seja Deus. Eu quero me dirigir a você agora, especialmente a você que está tendo sofrimentos, que está passando por sofrimentos, por dores em sua vida. Você que passa por angústias, você que passa por enfermidades, eu me dirijo a você para dizer para você nesse momento: entra na intimidade de Deus. E você receberá dele o consolo. Você receberá dele a força necessária. Você receberá dele a profunda paz. E eu posso afirmar para você que breve, mas muito breve mesmo, se cumprirá na sua vida a palavra do Senhor Jesus glorificado, que diz em Apocalipse 21, dos versos 4 em diante: e Ele mesmo, o próprio Jesus, enxugará de você toda lágrima dos seus olhos. Não é o teu pastor, não é o teu amigo, não é o teu pai, não é tua mãe. O próprio Jesus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Aleluia. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Graças a Deus. Baixe sua cabeça um momento, por favor, para nós orarmos a Ele.
agradecidos a Ele por essas palavras benditas e maravilhosas que foram proferidas por Ele mesmo, na sua própria boca. Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és um Deus pessoal, Tu és um amigo íntimo, maravilhoso, fiel, justo e verdadeiro, que jamais permitirá que sejamos tentados ou provados além da nossa capacidade de suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a provação, o Senhor nos dará o livramento, o Senhor nos dará o escape. Senhor, entramos na Tua presença cada dia, a cada manhã, cada momento da nossa vida, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha de declarar para o mundo que sou Teu filho, sou Tua filha, sou Teu servo, sou Tua serva. Eu creio no Senhor, eu amo o Senhor, e tudo que eu mais desejo na minha vida é estar perto do Senhor. Jesus, quero te dizer que eu reconheço a Tua soberania sobre a minha vida. Muito obrigado, Jesus. Tu és Deus com o Pai e com o Espírito Santo. O Senhor é Deus, o Senhor sempre foi Deus, desde toda a eternidade, e de eternidade em eternidade, o Senhor será louvado, proclamado, entronizado como Senhor e Deus, como Senhor e Rei. E todos os povos virão a Ti e se prostrarão diante de Ti e proclamarão para a glória de Deus Pai que Tu és o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por esse ministério que o Senhor tem sustentado, que o Senhor tem abençoado. Obrigado por essa igreja. Pai, eu Te louvo por cada membro dessa igreja. Eu Te louvo, Deus, por cada família dessa igreja. Deus, eu quero te dizer que estou muito feliz, Senhor, em estar aqui, em fazer parte do corpo de Cristo, em ser um membro da Tua igreja na terra. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado. Te louvo, Deus, por poder ofertar e dizimar na casa do Senhor, por poder cooperar com a obra do Senhor, para que a obra do Senhor cresça, oh Deus, para que ela se expanda, para que ela possa, oh Deus, trazer muitos outros ao conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Recebe, Senhor, a minha oferta. Eu sei que o Senhor julga, ó Deus, o ofertante. O Senhor julga a intenção da oferta. Antes da oferta das mãos, o Senhor vê a oferta do coração. O Senhor vê a entrega da alma, do coração da pessoa, a entrega sincera da vida da pessoa ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Continue nos abençoando, nos dando entendimento, discernimento, Pai, sabedoria, para que possamos completar a carreira que o Senhor tem proposto para nós. Porque uma geração vai, outra geração vem, a terra continua a mesma, temos apenas uma vida que logo passará, e somente aquilo que for feito por Jesus Cristo durará a eternidade. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Levante suas mãos para os céus, agradeça ao Senhor. Diga: querido Jesus, eu Te louvo, eu Te agradeço por esses momentos preciosos, por Tua palavra que entrou no meu coração. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa produzir muitos frutos, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Me ajude, ó Deus, a prosseguir na caminhada, sempre obediente ao Senhor e à Tua santa palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa
agora e para sempre. Amém. Pai, eu abençoo cada dízimo, cada oferta. Eu peço que o Senhor retribua abundantemente, com saúde, com paz, com prosperidade, com paz nos lares, nos relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Diga: Deus é bom. Amém.